Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Troy e hoje a gente vai ter nossa primeira aula sobre química ambiental e combustíveis. Como é a nossa primeira aula, eu quero apresentar para vocês a química ambiental. A química ambiental é importante que você saiba que é um ramo da ciência, é um ramo multidisciplinar, que a gente chama, que envolve química, biologia, geografia, diversos ramos da engenharia, e a química ambiental estuda as relações do homem com a natureza e as reações da própria natureza, para a gente entender o equilíbrio da vida no planeta Terra. Ficou meio amplo, né? Mas a gente vai poder esmiuçar isso em detalhes menores. Como assim, Vitor? Bom, você concorda com a gente que a água é um recurso natural muito importante? Talvez seja a substância mais importante para a vida humana? A água é um recurso finito. Ou seja, no planeta Terra, apesar de a gente ter bastante água nele, nem toda a água é potável. O que a química ambiental faz? Ela estuda a relação da água com a natureza. Essa relação da água se chama ciclo da água. E entendendo o ciclo da água, a gente consegue entender como o homem consegue afetar ele e como que a gente faz para a água, que é um recurso finito, durar mais tempo, para a gente ter uma relação menor para ela, que ela não seja um problema para a humanidade. Falei aqui do exemplo da água, mas, cara, a gente vai falar sobre vários exemplos. Como a gente está falando de uma área multidisciplinar, a gente também entende alguns processos químicos, ou seja, substâncias que o homem joga na natureza e essas substâncias químicas reagem formando subprodutos que são nocivos. Um exemplo disso, por exemplo, são os gases do efeito estufa. Os gases do efeito estufa são gases produzidos a partir da combustão de combustíveis que são substâncias formadas pelo homem, né? O combustível ele não existe na natureza e a gente pega e transforma essa substância e depois usa ela como combustível, para produção de energia. Algo muito importante, né? Senão a gente não conheceria a vida da forma que ela é. Só que esses gases, ao chegar na atmosfera, causam alguns efeitos. Por exemplo, o efeito estufa. Outro efeito importante também é as chuvas ácidas. Qual a função do químico? Compreender que fenômenos químicos são esses, como essas reações funcionam. Porque entendendo como essas reações funcionam, a gente pode traçar metas, objetivos e posturas que a gente tem que ter para evitar o maior impacto dessas substâncias na natureza. Ok? Eu falei para você também que a geologia ou geografia interfere nisso, para entender como que o solo é importante para essa manutenção da vida na Terra. Entender também como a movimentação das massas de ar importam nisso, como o clima de cada zona da Terra é afetado com diversos tipos de substâncias. Um exemplo rápido. Você acha que a Amazônia, um clima equatorial, uma floresta equatorial com alta umidade, vai reagir, por exemplo, igual ao deserto do Atacama, uma região árida que não chove? São duas situações diferentes, são dois climas diferentes. Então as reações químicas que acontecem em cada clima são necessariamente diferentes. E então é muito importante a geografia nesse aspecto. E a engenharia, né? A engenharia é a aplicação de uma tecnologia, ou seja, a criação e a aplicação de uma tecnologia para tentar remediar isso, como a captura de carbono na atmosfera, né? É uma técnica muito usada, como, por exemplo, estruturas que captam água no deserto. Sabia que isso é possível? Existem estruturas que pegam a umidade do ar e transformam em água potável, para que pessoas que têm falta de acesso à água consigam ter esse acesso. Existem também as estações de tratamento de esgoto. Estação de tratamento de esgoto é um local onde químicos e engenheiros aplicam técnicas para pegar aquela água que não é potável, cheia de matéria orgânica, cheia de dejetos, e transformá-la numa água potável, que possa ser jogada de novo no leito dos rios e aproveitada pelo ser humano. Tá bom? A gente consegue ver, então, que a química ambiental está em tudo. É um ramo da ciência agora que está muito em voga. Todas as grandes empresas precisam de áreas, de setores que estejam associados à química ambiental. Existem selos que garantem se aquela empresa ela é eco-friendly, né? Se ela tem uma preocupação com o impacto dela na natureza. E eu acho que esse impacto é muito importante, porque a cada dia mais a gente vai vendo mudanças climáticas e essas mudanças climáticas são decorrentes exatamente desses impactos que a gente causa na natureza, ok? Passando aqui o slide para você, eu te mostro, por exemplo, uma área que mostra exatamente essa integração entre as áreas, né? Os ciclobiogeoquímicos. Nessas áreas, a gente consegue estudar química, biologia e geografia, né? A geologia. O ciclo da água, como eu mostrei para vocês,
o ciclo do carbono, que envolve muito biologia na questão da fotossíntese, mas também envolve muito química nas próprias reações, porque esse ciclo do carbono é afetado diretamente pela queima de combustíveis. O ciclo do nitrogênio, que envolve muito também a questão geográfica, a questão biológica, né? Porque o nitrogênio, ele é um nutriente essencial para o desenvolvimento de plantas. Só que esse nitrogênio, ele vai sendo cada vez mais escasso no solo. Então a gente precisa criar novas técnicas de incorporar esse nitrogênio que está ficando escasso no solo para que as plantas possam ser cultivadas, né? Você lembra, o Brasil é um país que é o exportador de matéria agrícola, né? Ou seja, a gente exporta soja, exporta laranja, para isso a gente precisa plantar. E esse solo, ao longo do tempo, vai ficando cada vez mais pobre devido à ação humana. Como que a gente pode fazer esse solo ficar rico em nitrogênio de novo? Existem maneiras naturais, como, por exemplo, o plantio de leguminosas, ou existem também técnicas químicas, como aditivos químicos, o famoso NPK. É um adubo que contém altas concentrações de nitrogênio, o símbolo N, fósforo, símbolo P, e potássio, símbolo K. Legal? Então você consegue ver aqui um mapa mental rápido que mostra exatamente essa ideia dos ciclos biogeoquímicos, área de estudo da nossa química ambiental. Tudo isso é estudado por causa de uma necessidade, uma urgência. E essa urgência, ela se mostra nos impactos ambientais que a gente tem causado, né? Existem diversos estudos relativos à mudança do clima no planeta Terra. Um dos estudos apresentados por esse slide, onde a gente consegue ver os novos limites da Terra. Isso aqui é um gráfico, né, que foi desenvolvido para a gente entender a relação do homem com a natureza por esse Centro de Resiliência de Estocolmo. É um local, um laboratório, onde diversos cientistas cooperam para o estudo do impacto ambiental, do impacto no clima causado pelo homem. E eles desenvolveram ao total 9 limites que o homem não deve ultrapassar para que o equilíbrio do planeta seja mantido, ok? Desses 9, 3 já foram ultrapassados, que são os que estão em vermelho, e alguns estão em estado de alerta. E tem outros que a gente ainda consegue entender legal, né? O primeiro que a gente pode ver aqui é a mudança climática. A mudança climática, ela está no primeiro estado de atenção, né? A gente consegue perceber que o planeta Terra tem, sim, mudado o seu clima. Você consegue perceber isso, por exemplo, no ano de 2022, o inverno durou muito mais do que deveria durar, com temperaturas baixíssimas no Rio de Janeiro, temperaturas que a gente não estava acostumado. O verão foi frio. A gente teve um verão que não teve sol. Ficamos 2 meses de verão sem sol. Toda essa mudança, que é algo que a gente não está esperando, é causada pelo impacto do homem. E hoje a gente está no estado de alerta, ok? Você consegue perceber isso também no ano de 2022 mesmo, no Canadá, houve uma onda de calor fortíssima, onde as temperaturas alcançaram mais de 35 graus. Para você ter noção de quanto que isso é grande, para nós que estamos no Rio de Janeiro isso é algo comum, né, 35 graus, mas no Canadá, como é um país muito frio, as janelas são blindadas, elas não podem ser abertas, para que o frio não entre, né, para que as pessoas consigam manter a temperatura aquecida dentro da casa. Quando essa temperatura de 35 graus veio no país do Canadá, as pessoas passavam mal dentro da própria casa, pois não havia circulação de ar. Ou seja, o ser humano estava preparado para um clima frio, e veio uma onda de calor. E de onde está essa onda de calor? Ela vem do aquecimento global da Terra. Tem-se uma média que o planeta, nos últimos 50 anos, aqueceu de 1 a 2 graus Celsius. Isso pode parecer pouco para você, mas para os ciclos biogeoquímicos, que são os ciclos dos elementos da natureza, isso é muito. Muito por quê? Porque as reações químicas dependem diretamente da temperatura onde elas estão acontecendo. Então, se a temperatura muda, a reação muda. Se a reação muda, o ciclo muda. Se o ciclo muda, o clima do planeta muda também. Então está acontecendo cada vez mais tempestades, cada vez mais alagamentos. Isso gera consequências como desabamentos, desastres naturais, tudo isso causado pelo ser humano. Então você pode ver aqui que a gente está já num estado de alerta em relação às mudanças climáticas. Aqui a gente pode ver um que a gente tem em branco, porque a gente ainda não compreende como ele funciona, que são as novas entidades, como os microplásticos. Você sabia que o plástico é uma substância que não se degrada no meio ambiente? Ele até se degrada, mas isso demora milhares de anos, ok? E a gente percebe que, na verdade, ele não se degrada da maneira de se tornar, se incorporar à natureza, não.
ele vai se quebrando em partículas cada vez menores, menores, menores e menores, até se tornar partículas que a gente não enxerga com os nossos olhos. Mas eles estão lá. A gente chama isso de microplástico. Então, hoje em dia, no oceano, que é completamente tomado pelo plástico que nós produzimos, a gente encontra cada vez mais, cada vez maior uma concentração de plásticos, de microplásticos. E esses microplásticos vão sendo absorvidos pelos seres vivos daquela região, como os plânctons, peixes, baleias, e vai se acumulando no seu sistema vivo, né? E causando diversos problemas que ainda não entendemos como funcionando. Por isso a gente botou aqui ela em branco. Não tem um estágio de alerta, não tem nada, porque ainda não compreendemos isso. Mas com certeza, é um problema que daqui para frente a gente tem que ficar muito atento. Próximo é esgotamento do ozônio atmosférico. Já foi um problema muito maior. Hoje em dia a gente já conseguiu remediar bastante. O esgotamento do ozônio atmosférico são os famosos buracos na camada de ozônio. Eles acontecem pela emissão de gases clorofluorcarbonetos, os famosos CF6, que são gases propelentes, então no ar-condicionado, na geladeira, ou então, por exemplo, antigamente, né, hoje em dia eles já foram abolidos, mas em latas aerosóis, como por exemplo o desodorante, esses gases reagem na atmosfera produzindo buracos. Hoje em dia, com o uso de novas tecnologias, a gente já conseguiu remediar bastante, e esse estágio está no primeiro estágio de alerta aqui verdinho. Não é uma grande preocupação, temos preocupações maiores hoje em dia. Tá? Outro aqui que a gente ainda não compreende muito bem é a carga de aerossol atmosférico. O aerossol, como por exemplo o desodorante hoje em dia, na atmosfera, tem a capacidade de absorver algumas ondas de radiação que vem do Sol. Essas ondas que ele absorve da radiação do Sol interferem a absorção dessa radiação pelas plantas. Você sabe, as plantas praticam a fotossíntese com o uso de CO2 e luz. Mas se a luz chega nela é outra, como que ela vai fazer? A fotossíntese tem a mesma eficiência? Não, com certeza não tem, mas a gente ainda não compreende como que isso vai funcionar totalmente. Então é um ramo que a química ambiental tem se debruçado para tentar entender. Esse ponto aqui, você pode ver que a verdinho está na metade do verdinho, né? Que é a acidificação dos oceanos. Os oceanos, eles são grandes, né, quantidades de água, e essa quantidade de água não é inerte ao resto do planeta. Ela reage com as coisas que a gente emite na natureza. Uma delas são os gases ácidos. Esses gases ácidos são produzidos em grande parte na queima de combustíveis fósseis. E esses gases ácidos, ao reagir com a água que está no oceano, formam substâncias ácidas, que diminuem o pH do oceano, ou seja, que aumentam sua acidez. Além do impacto óbvio na vida, que a gente imagina, né, peixes que são prejudicados por isso, temos grandes prejudicados com isso, que são os corais. Corais reagem com essas substâncias ácidas e se calcificam. Esse processo de calcificação mata aquele ser vivo. E por que esse impacto é tão grande? Se você já deve ter assistido o filme Nemo, o Nemo, ele nasce num coral. Existem diversos peixes, diversos bichos, né, diversos seres vivos que vivem no meio aquático, que se reproduzem ou que se abrigam nos corais. E se esse coral calcifica, ou seja, se ele morre, esse ser vivo agora não tem um abrigo, não tem onde se reproduzir. E aí o nosso ciclo, né, o ciclo natural, acaba sendo quebrado, e isso é um processo que acontece em cadeia, né? O peixe palhaço, Nemo, morre, o peixe maior que come ele morre, e aí o tubarão que come esse peixe maior morre, e todo o ciclo, toda a cadeia alimentar é desfeita. Bom, aqui a gente consegue ver os fluxos bioquímicos, ou os ciclobiogeoquímicos. O nitrogênio aqui, você pode ver que está na alerta máximo, ele está totalmente destruído. A gente tem destruído cada vez mais o nosso solo, de maneira que o nitrogênio no nosso solo está em baixíssimas quantidades, e a gente tem uma quantidade de nitrogênio no ar. Esse aqui é um dos temas mais alarmantes hoje, nesses novos limites do planeta. A gente já ultrapassou todas as barreiras em relação ao nitrogênio. No Brasil, por exemplo, a gente faz o cultivo em grande escala, né? O cultivo de latifundiário. A gente pega uma extensão de terra muito grande, planta pra caramba ali, quando o solo fica esgotado, a gente larga aquele solo e vai plantar em outro lugar. O problema é, esse solo agora, que está pobre em nitrogênio, não é capaz de nascer outra vida. Então a gente tem um processo de desertificação do solo. Então quando você vê que o Brasil é um país do agro, é importante que você saiba que a maneira que a gente lida com esse agro é uma maneira totalmente destrutiva ao país e ao mundo. Porque a gente está desertificando uma área que antes era rica, que era viva, que era capaz de plantar alimento e nascer no cultivo,
Não é mais, porque o solo está pobre. E a maneira mais fácil de remediar isso é adicionando mais reagentes químicos, de maneira exacerbada. Ou seja, o ciclo nitrogênio, você pode ver aqui do fósforo, é outro que tem essa consequência também, está totalmente desregulado e a gente já passou todos os limites. Se a gente não prestar atenção nisso aqui, a gente vai ter uma desertificação do nosso território. Né? Você pode ver aqui também, um verdinho pequeno, o uso da água doce. No Brasil, talvez isso não seja um problema, somos o país com a maior reserva de água doce no mundo, mas a verdade é que a água doce ela é limitada, um recurso escasso. As fontes de água doce são escassíssimas. Então a gente já tem um nível de alerta em relação a ela, a gente precisa saber lidar melhor com ela. Existem hoje novas tecnologias para a gente saber pegar a umidade do ar, transformar isso em água, dessalinização da água no mar, mas a gente precisa saber lidar melhor com a água doce e a gente tem que ficar ligado nisso. Tá? O próximo ponto aqui, ele está meio que associado aos fluxos bioquímicos, né, que é a mudança no uso da terra. Hoje em dia, cara, a gente tem cada vez mais transformado os espaços naturais, os espaços biológicos, de maneira que a gente antes tinha um local que era uma parte baixa do terreno, né, como se fosse um mangue e tudo mais, onde a água das chuvas eram escoadas, e a gente vem e cimenta tudo. Isso acontece, por exemplo, muito na região da Praça da Bandeira, na Tijuca. Né? Aquilo ali era um grande mangue, onde a chuva escoava toda para aquela região. Só que agora a gente foi e cimentou tudo. É um grande cimento. Para onde essa água vai? Ela vai seguir o caminho natural dela, que é exatamente aquela região. Isso provoca grandes alagamentos, que atrapalham a nossa convivência, mas também destroem o ambiente. Essa água impede o fluxo natural de rios, de lagoas, e faz com que o equilíbrio natural daquela região seja completamente detonado. Então, a mudança no uso da terra precisa ser revista também com certeza. E o alerta máximo aqui, o grande problema desses novos limites do planeta que já foram rompidos é a integridade da biosfera. A integridade da biosfera é a nossa relação com outros seres vivos no planeta. Diversas espécies já entraram em extinção. Né? Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tinha um macaquinho lindo, douradinho, perfeito, mico-leão dourado. Espécie que não existe mais devido à ação do homem. Né? Hoje em dia a floresta da Tijuca, aquela parte imensa do território do Rio de Janeiro, que é lindo, todo cheio de florestinha, já foi reflorestado. Aquilo ali já virou uma plantação de café. Só que eles resistiram mudanças, né? Existiram governos que olharam e falaram, não, cara, isso está muito errado, precisamos reflorestar isso aí com mata nativa. O que é um movimento muito legal, mas a gente recuperou a mata, a gente conseguiu replantar a mata, mas não conseguiu fazer o macaquinho que a gente fez ser extinto voltar. Então é uma espécie basicamente em extinção, existem pouquíssimos indivíduos hoje na nossa mata. Isso mostra que a gente acabou com essa integridade da biosfera. Dei um exemplo para você, que acontece aqui no Rio de Janeiro, mas isso acontece no mundo todo, né? Leão, diversos felinos são afetados, né? Que são grandes caçadores, grandes felinos. Eles perdem os alimentos, né? Devido a esse desequilíbrio biológico, eles ficam sem alimentos e acabam morrendo de fome, né? Por exemplo, as abelhas são seres muito importantes para a polinização de outras espécies. Elas também, devido a esse desequilíbrio da atmosfera, elas acabam morrendo, não conseguindo fazer o seu ciclo natural de ir lá pegar o pólen, levar para a colmeia, produzir o mel, e acabam morrendo. Isso gera um desequilíbrio de polinização na natureza, né? Elas são responsáveis pelo plantio, basicamente, natural. Então, a integridade da biosfera foi totalmente detonada já. A gente precisa saber se relacionar melhor com a natureza. Não precisamos destruir a natureza para conseguirmos produzir e ter uma vida moderna da maneira que a gente tem hoje. Que a gente precisa de novas tecnologias. E para isso a química ambiental tem um papel fundamental, para entender quais são essas relações e como que a gente pode lidar dela de maneiras melhor, para impactar menos a natureza. Ok? Essa é a nossa primeira aula, espero que você venha assistir as próximas, que eu vou continuar falando um pouquinho sobre os impactos ambientais e sobre todas as coisas que envolvem química ambiental e os combustíveis, ok? Um beijão, tchau, tchau.